Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e eu estou aqui de volta mais uma vez para conversar com vocês sobre a 33ª prova da OAB ministrada pela Fundação Getúlio Vargas. Prova essa realizada agora no último domingo, dia 17 de outubro de 2021. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para vocês que ativem o sino de notificações para vocês receberem esses vídeos, receberem mais conteúdos. Peço também que vocês deem um like para que o algoritmo do YouTube perceba que isso é um assunto que interessa a você e a outros estudantes de direito focados em direito do trabalho. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos, com pessoas que queiram acrescentar no seu conteúdo direito e processo do trabalho. Isso aí, pessoal. No vídeo que agora nós vamos falar, quero conversar com vocês sobre a questão número 71 da prova amarela. Essa questão basicamente falava sobre insalubridade e periculosidade. Mais uma vez eu repito que em todas as provas da OAB, ministradas pela FGV e até outras bancas anteriores, meus amigos, a prova da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela precisa saber se você, candidato, está preparado para ser um futuro advogado. E na parte de direito do trabalho, particularmente, eles sempre perguntam questões do dia a dia do direito do trabalho. E poucos assuntos são mais do dia a dia, do direito do trabalho, do advogado trabalhista, do que insalubridade e periculosidade. A insalubridade e a periculosidade, antes de mais nada, ela se encontra prevista no artigo 7º, inciso 23 da CLT. Por que eu quero desde já comentar isso com vocês, meus amigos? Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para vocês que de nada adianta o advogado ou o estudante da área trabalhista só conhecer a CLT. E principalmente para aqueles que vão fazer prova, seja a prova da OAB ou seja a prova de concurso público, e por que não advogar, você tem que conhecer o básico, você tem que conhecer a Constituição da República. A norma, a CLT, no nosso caso, e as outras normas em vigor no Brasil, elas sempre estarão abaixo da Constituição da República. E toda a nossa normatização, ela sempre será baseada no que a Constituição da República prevê e no que a Constituição da República autoriza que o legislador infraconstitucional possa nos falar e legislar. E por essa razão, no artigo 7º da CLT, você verá ali os direitos de todos os trabalhadores regidos pela CLT. É lá no artigo 7º que você vai ver aquela quantidade de incisos, quase 30 incisos que falam do direito do trabalhador. Tem salário mínimo, tem aviso prévio, tem a própria insalubridade e periculosidade, tem participação nos lucros, fala até ali da parte de processo do trabalho, fala da prescrição, fala de muita coisa ali. Então você precisa conhecer o artigo 7º de cabo a rabo. Da mesma forma que o aluno ele precisa conhecer o artigo 5º em todos os seus incisos, ele tem que passar o olho ali, porque sempre cai alguma coisa do artigo 5º. Quando você vai falar sobre direito do trabalho, você tem que conhecer o primeiro artigo, que é o artigo 7º, que fala da CLT. E no artigo 7º, inciso 23, ele prevê que
é direito dos trabalhadores adicional para receber em questões quando o funcionário ele trabalha em trabalho penoso, insalubre ou periculoso. Daí é a base e a partir daí nós vamos falar sobre insalubridade e periculosidade. Indo para a CLT, nós encontramos a insalubridade no artigo 192 da CLT. Ele vai falar ali que são atividades insalubres todas aquelas que ponham em risco a saúde do trabalhador. O que o legislador ele quer nos dizer ali? Ele nos diz que serão agentes nocivos, passíveis de insalubridade, aqueles agentes nocivos que irão colocar em risco a saúde do empregado, a saúde do trabalhador. Ele está informando ali que no decorrer do contrato de trabalho daquele trabalhador, daquele empregado, ele dia após dia ele estará colocando a sua saúde em risco. A partir do momento que aquele funcionário trabalha numa empresa, numa indústria química, que ele irá se deparar com vários agentes insalubres, às vezes fumaças tóxicas, produtos químicos e outros agentes insalubres diariamente, por conta desse contato diário, dia após dia, o trabalhador ele vai sofrendo paulatinamente, gradativamente, prejuízos à sua saúde. É aquela história, o funcionário ele vai morrendo de pouquinho em pouquinho, ele vai recebendo aqueles agentes nocivos dia após dia. Diferente, como nós vamos ver, da periculosidade. Então, esse funcionário que dia após dia vem colocando a sua saúde em risco, prejudicando diariamente a sua saúde, o legislador prevê os adicionais de insalubridade em 3 percentuais, em 3 graus, no grau mínimo, médio e máximo. O grau mínimo de 10%, o grau médio de 20% e o grau máximo de 40% com base no salário mínimo. Percebam, meus amigos, para você gravar 10, 20 e 40. Metade, 10 é metade de 20 e 20 é metade de 40. Esse tipo de dica que a gente dá para um candidato da prova da OAB ou de outro concurso é muito importante. Por quê? Porque o examinador ele pega você sempre no contrapé. Ele bota uma vírgula, ele tira uma vírgula, aí ele vai chegar e vai falar para você que o adicional de insalubridade é de 10, 20 e 30% e está errado. Ele vai pegar você no seu raciocínio lógico de 10, 20 e 30 e ele vai te botar essa pegadinha, mas na realidade é 10%, 20% e 40%. Então o candidato ele tem que estar muito atento a esse detalhe dos graus mínimo, médio e máximo, com base no salário mínimo. Um outro detalhe que nós precisamos conhecer, meus amigos, quando nós conversamos sobre insalubridade e periculosidade, sempre temos que estar atentos às súmulas do TST, pessoal, porque isso é muito importante. Olha só aqui, meus amigos, temos 2 súmulas que sempre o candidato ele tem que conhecer, a súmula 47 e a súmula 448 do TST. A súmula 47 do TST, meus amigos, ela fala o seguinte para nós. O TST deixou claro ali que mesmo o trabalhador trabalhando em condições insalubres de forma intermitente, ainda assim ele terá direito à percepção
do adicional de insalubridade. A súmula 448 do CLT, ela nos fala o seguinte: não é suficiente o laudo pericial constatando que há agentes insalubres para que seja concedida a insalubridade. É necessário que esse agente insalubre esteja classificado na lista do Ministério do Trabalho. Agora, pessoal, quero conversar com vocês sobre periculosidade. Da mesma forma que eu falei com vocês da insalubridade, a periculosidade ela também se encontra prevista no mesmo artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República, pessoal. A periculosidade na CLT, ela encontra previsão logo depois da insalubridade. Ela aparece lá no artigo 193 e ela é clara ao informar que existe a periculosidade, a existência de periculosidade quando o trabalhador exerce as suas atividades com produtos inflamáveis, explosivos e eletricidade. Um exemplo que eu posso dar para vocês, meus amigos, muito comum nas provas de direito do trabalho, são aqueles funcionários de posto de gasolina que trabalham com bomba de combustível. Esse trabalhador, esse empregado, ele tem direito à periculosidade. E o grau? Qual é o percentual, meus amigos? No caso da periculosidade, eu já falei para vocês, pessoal, no caso da periculosidade, o funcionário ele tem direito a receber um adicional de 40% do salário base. Outra pegadinha aí, vejam a diferença aqui, pessoal, quando a gente fala de insalubridade, a gente fala de salário mínimo. Quando a legislação fala de periculosidade, ela fala de salário base. Será que o examinador vai fazer essa pegadinha com você? Não sei. Eu só sei que você tem que saber a letra da lei, pois é esse o diferencial do aluno que passa na prova do OAB. E você há de convir, meus amigos, que às vezes você fica por uma questão e você não vai dar esse mole, você não vai por uma coisa boba, uma informação tão pequena e tão simples como essa, mas muito importante, que pode colocar você na segunda fase para fazer a prova de direito do trabalho, meus amigos. Como eu disse para vocês, o aluno e o advogado, eles têm que conhecer as súmulas, e no caso da periculosidade não é diferente. Dentre as diversas súmulas que a gente encontra do TST sobre o tema periculosidade, eu separei aqui, pessoal, a súmula 364 do TST. Vocês lembram que eu conversei com vocês que no caso da insalubridade, no trabalho intermitente, ainda que intermitente, o trabalhador receberia o adicional de insalubridade? No caso aqui da periculosidade, quando o trabalho ele é intermitente, ele também vai receber. Da mesma forma da insalubridade, na periculosidade, quando o trabalho for intermitente, ele também terá direito à percepção do adicional de periculosidade. Mas o teor da súmula ele vai além, ele nos informa que quando o trabalho desse funcionário ele tiver um contato com esse agente insalubre, com explosivo, eletricidade ou inflamáveis de forma eventual ou reduzido, ele não terá direito à percepção do adicional de periculosidade. Então, nesse caso aqui, você tem que saber que quando ele tiver
o contato intermitente, ele vai continuar a receber. Agora, quando for eventual ou um contato extremamente reduzido, é esse o teor da súmula, extremamente reduzido, ele não vai ter direito à percepção do adicional de insalubridade. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, esse conteúdo, para que a internet perceba que pessoas querem conhecer sobre esse tema, outras pessoas conheçam sobre esse tema. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.